Olá e bem-vindos a uma jornada fascinante pelo universo da matemática aplicada. Hoje vamos desvendar o círculo trigonométrico e o GeoGebra aplicados à engenharia moderna. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço. Vamos sair dos modelos abstratos e da matemática milenar de mentes brilhantes como Arquimedes e Pitágoras, os mesmos princípios que sustentaram as pirâmides do Egito, e aterrissar diretamente nas metodologias computacionais do século XXI. Nosso grande objetivo é mostrar a integração estrutural perfeita entre a geometria plana, a trigonometria e os poderosos softwares de geometria dinâmica. O que antes era apenas teoria em pergaminhos, hoje se transforma em prática computacional tangível para a construção de plantas baixas e projetos arquitetônicos. Vamos juntos transformar o abstrato em uma realidade visual. Observem com atenção esta verdadeira obra de arte matemática. O que vocês estão vendo na tela não é apenas uma imagem bonita, mas a engrenagem oculta do nosso universo geométrico. Aqui, o círculo trigonométrico ganha vida com uma complexidade de tirar o fôlego. Temos o raio, o perímetro calculado com precisão milimétrica, o diâmetro e uma rede fascinante de polígonos. Cada linha colorida que você vê representa uma função exata. Senos, cossenos e tangentes interagindo em harmonia com os radianos. Percebam como os valores numéricos se alinham perfeitamente às construções geométricas visuais. Esta é a tradução definitiva da computação moderna, onde cada ponto possui uma coordenada exata, formando a base indispensável para modelagens complexas. É a geometria respirando através dos números. Agora, vamos falar sobre a verdadeira estrela da precisão matemática, a constante π. Antigamente, os métodos clássicos de Arquimedes dependiam de polígonos e de números inteiros, usando régua e compasso para alcançar aproximações geométricas teóricas. Mas o grande salto para a era moderna está na escala da precisão. Hoje, aplicamos métodos contínuos diretamente nos arcos das circunferências. Softwares de última geração, como o GeoGebra, quebram as limitações físicas e provam que o π possui valores periódicos racionais, traduzindo abstrações em dimensões construtivas perfeitamente precisas. Essa precisão absoluta, que exibe constantes com dezenas de casas decimais na tela, é exatamente o que garante a estabilidade de arranha-céus e a exatidão das grandes obras de engenharia civil. Mergulhando agora na essência do círculo trigonométrico, precisamos esquecer a ideia de que ele é apenas um desenho estático nos livros. Ele é a fundação viva sobre a qual erguemos toda a geometria analítica. Na teoria, ele demonstra as relações proporcionais exatas do seno, cosseno e da tangente, a partir de um triângulo retângulo. Mas, com a aplicação computacional, traduzimos esses valores mágicos para o plano cartesiano espacial. O eixo vertical nos dá o seno, o eixo horizontal o cosseno e a tangente toca a borda de forma paralela. Métodos que antes exigiam compasso, agora são coordenadas espaciais imutáveis. É a constante matemática π e os polígonos regulares servindo como o alicerce absoluto para as ciências aplicadas. Aprofundando nossa análise neste hexágono de raio 5, chegamos ao coração da nossa descoberta geométrica. Historicamente, e até os dias de hoje, a matemática tradicional limitou-se a realizar cálculos e divisões baseados apenas em números inteiros. Aqui ocorre a verdadeira revolução da nossa pesquisa. Nós rompemos essa barreira ao calcular e dividir utilizando exclusivamente os números reais, aplicados diretamente aos ângulos e arcos radianos. Este é o grande segredo. Ao operarmos no universo contínuo dos reais, os cálculos deixam de ser aproximações e atingem a exatidão absoluta. É exatamente essa abordagem que prova na prática a racionalidade periódica do número π. Consequentemente, todas as funções trigonométricas e raízes quadradas revelam uma precisão assustadora de infinitas casas decimais. É a matemática irrefutável a nosso favor. Mas atenção! Antes de dominarmos as simulações avançadas no software, precisamos de bases sólidas.
Bem-vindos à essência da trigonometria clássica. A análise do terreno é sempre o passo crítico inicial. O primeiro questionamento é simples. Temos um ângulo de 90 graus? Se a resposta for sim, aplicamos o triângulo retângulo clássico. Tudo que está no círculo trigonométrico é válido para ele. Agora, se não tivermos 90 graus, o caminho analítico muda e entramos com as poderosas leis dos senos e dos cossenos. Além disso, existe um conhecimento mental obrigatório. Dominar de cor os ângulos notáveis de 30, 45, 60 e 90 graus. Evitamos cálculos complexos, focando em esboços críticos. Este mapa mental é o que difere um amador de um verdadeiro especialista. Evoluindo para a terceira dimensão e a tabulação avançada de dados. Veja esta representação esférica espetacular, acompanhada de uma verdadeira matriz de conhecimento. Estamos visualizando a tabela completa do ciclo trigonométrico. Ela não exibe apenas graus de 0 a 360, mas também explora ângulos negativos, relacionando todos eles aos valores exatos de seno, cosseno, tangente, cotangente e radianos. A organização visual aqui é imbatível. Ao sincronizar essa matriz numérica brilhante com a modelagem 3D tridimensional à esquerda, nós provamos que a matemática é um sistema interligado perfeito, onde a tabela guia o formato. Entender essas frações e raízes, visualmente estruturadas, torna o aprendizado imediato, sólido e profundamente impactante para qualquer projeto. Observem agora o poder computacional em ação contínua. À esquerda, temos o círculo e o polígono regular minuciosamente esboçados em coordenadas bidimensionais. Mas o verdadeiro coração desta operação bate no painel de resultados numéricos à direita. Valores calculados em tempo real com extrema precisão algorítmica. O perímetro, o diâmetro, a tangente e as raízes quadradas das cossecantes sendo exibidas instantaneamente. É a fusão definitiva entre o desenho analítico e o rigor matemático mais absoluto. Quando transferimos essas coordenadas para softwares de engenharia, garantimos que cada estrutura projetada suportará as forças do mundo real. A geometria abstrata foi domada pelas linhas de código, nos oferecendo a perfeição exata, milímetro a milímetro. Para coroar esta primeira etapa de forma tangível, vamos à prática pura, o clássico problema da topografia. O cenário é prático e direto. Precisamos avaliar e descobrir a altura H desse edifício, partindo de um terreno totalmente plano. O grande desafio estrutural? Fazer isso sem calculadoras. O segredo do sucesso, como sempre evidencio na didática matemática, é a criação de um esboço prático claro. Sem ele, a visualização do problema morre. Temos duas variáveis desconhecidas, a altura e a distância inicial. E possuímos dois ângulos de visão cruciais, 30 e 60 graus, distanciados por exatos 40 metros. O que vemos desenhado? Um sistema de equações dinâmico e perfeito. É assim que usamos as tangentes para construir o nosso mundo. Para resolver esse sistema, precisamos voltar às raízes com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na tela, vemos a essência da geometria estrutural. A trigonometria não é um conjunto de letras soltas. Ela estuda as relações diretas, íntimas e proporcionais entre os ângulos agudos e os lados dos triângulos. Temos as chaves mestras, o seno, o cosseno e a tangente. Elas conectam catetos opostos, adjacentes e hipotenusas. Na engenharia civil e mecânica, essas fórmulas não são apenas abstrações, mas ferramentas de sobrevivência. É com o seno e o cosseno que conseguimos decompor forças em vigas de sustentação, calcular a estabilidade de pontes imensas e determinar inclinações de coberturas com exatidão absoluta. Dominar isso é dominar a física do mundo. Agora, aplicamos a resolução analítica. A nossa relação fundamental para o problema do prédio exige a divisão do cateto oposto, que é a nossa altura, pelo cateto adjacente, a nossa distância. Para isso, a ferramenta perfeita é a tangente. Extraímos os valores notáveis da nossa mente para o papel.
Montamos a equação do ponto 1, a tangente de 60 graus, que é aproximadamente 1,732, igual a h sobre d. Em seguida, a equação do ponto 2, a tangente de 30 graus, cerca de 0,577, igual a h sobre d mais os 40 metros de recuo. Ao isolarmos a altura h na primeira equação, preparamos o terreno matemático perfeitamente para a substituição algébrica que virá na próxima etapa. É a lógica pura em ação. Chegamos ao ápice da resolução analítica, o cálculo da altura. Isolando as variáveis, sabemos que h é igual a d vezes a raiz quadrada de 3. Substituímos esse valor na nossa segunda equação e iniciamos o desenvolvimento algébrico. Manipulamos a igualdade passo a passo para encontrar a nossa distância inicial. A matemática clássica corta as margens de erro prático pela raiz. Chegamos a uma distância d de 20 metros cravados. Aplicando isso de volta na equação inicial, descobrimos que a altura exata da edificação é 20 vezes a raiz de 3, ou aproximadamente 34,64 metros. Manter o resultado em forma de raiz representa a pureza do cálculo de engenharia. É exatamente essa mesma lógica invisível que os algoritmos de software utilizam em segundo plano. E é aqui que damos o grande salto para a engenharia moderna, com a transição digital. A mesma trigonometria analítica que usamos na prancheta com lápis e papel para calcular a altura daquele prédio é agora integrada ao coração de softwares avançados, como o GeoGebra. A matemática deixa de ser isolada e estática para se tornar a base funcional de projetos que ganham vida. É a geometria analítica aplicada em seu esplendor. O software é movido por uma complexa álgebra linear, criando um elo visual dinâmico entre as equações abstratas e os entes geométricos em 3 dimensões. O rigoroso ajuste de escala em relação à origem zero do plano cartesiano garante que o ambiente digital corresponda fielmente e sem margem de erro ao terreno real. Vamos visualizar isso na prática com o terreno virtual. Observem esta planta baixa perfeitamente inserida no círculo trigonométrico de raio 10. Este é um experimento genial de proporção espacial. O círculo de 10 metros define nosso perímetro de atuação. Dentro dele, projetamos uma casa quadrada com 10 metros de frente por 10 metros de fundo, perfeitamente centralizada na origem, 0,0. E onde entra a mágica de Pitágoras? Ela nos revela que a distância do centro até a quina extrema da casa é de exatos 7,07 metros. A grande conclusão geométrica visual é inegável. Ao plotarmos os vértices corretos, provamos matematicamente que toda uma construção retilínea de 10 por 10 habita integralmente os limites curvos do nosso círculo. Avançando, testemunhamos o verdadeiro poder da automação. Estamos abolindo o lento cálculo manual. Nesta tela, o projetista aciona as ferramentas de área e perímetro e clica sobre o cômodo poligonal. A mágica acontece. Os resultados dinâmicos surgem em tempo real. A metragem quadrada é exata e o perímetro são exibidos automaticamente no centro do vetor. Mas a verdadeira revolução do GeoGebra está na manipulação interativa. Se você arrastar o vértice de uma parede, redimensionando a sala para atender a um cliente, o software altera os ângulos e as áreas ao vivo. A interatividade não quebra as leis matemáticas, ela as obedece instantaneamente. A malha cartesiana se expande e a álgebra linear atualiza todo o projeto em uma fração de segundos. E qual o impacto disso no mundo real? A otimização de materiais. Matemática aplicada é, acima de tudo, economia inteligente de recursos. Vejam o projeto dessa estrutura de telhado. O cálculo da decomposição de forças sobre os pilares exige nossas já conhecidas razões de seno e cosseno. Para garantir madeira sem desperdício e o dimensionamento preciso de ripas e caibros, o comprimento exato da viga inclinada é calculado dividindo a largura pelo cosseno do ângulo. A trigonometria modelada perfeitamente no ambiente digital se transforma em matemática financeira pura. Ela evita sobras dispendiosas ou faltas perigosas no orçamento físico da obra. É a vitória absoluta do rigor do círculo trigonométrico contra o desperdício estrutural na engenharia.
Para consolidar nossa jornada, apresento a matriz de síntese: engenharia clássica versus digital. De um lado, o método manual, focado no traço analítico estático, onde ajustes de cliente demandam um recálculo total e destrutivo do projeto. Do outro, o imenso universo digital do GeoGebra, oferecendo automação imediata, geometria dinâmica e validação visual instantânea de estruturas. A grande verdade é que ambos os mundos partem dos mesmíssimos axiomas matemáticos. A diferença brutal está na velocidade e na capacidade de adaptação. Porém, a lição de ouro é esta: o profissional moderno deve dominar a teoria clássica para conseguir auditar os resultados fornecidos pela máquina. O software é apenas o veículo de alta performance, mas a matemática sempre será o motorista. E assim, chegamos à primeira conclusão e à universalidade do círculo. Fomos muito além do simples desenho. O comportamento periódico do seno, do cosseno e da constante π forma o coração funcional absoluto de todos os algoritmos gráficos modernos. Essa matemática transforma equações teóricas em análises interativas, acelerando projetos e validando seguranças estruturais em tempo real. E as fronteiras são infinitas. Essa mesma infraestrutura invisível que sustenta a arquitetura avança com precisão para a medicina, a cartografia, a navegação e a astronomia. Seja calculando a altura de um prédio ou simulando plantas complexas, a trigonometria nos permite tangibilizar a imaginação humana com extrema segurança. A matemática é a infraestrutura da nossa realidade construída. Chegamos ao fim da nossa jornada, visualizando a segunda conclusão: como a matemática sustenta o amanhã. Observem a tela. Do histórico Coliseu aos imponentes arranha-céus projetados em softwares de última geração, as ferramentas de engenharia evoluíram, mas a espinha dorsal invisível continua rigorosamente a mesma. Como provamos em nossa pesquisa, ao utilizarmos os números reais nos arcos radianos, a matemática clássica atinge uma precisão inquestionável. É exatamente esta a intersecção perfeita entre o raciocínio analítico da trigonometria e o processamento da geometria dinâmica que molda estruturas inteligentes e seguras. Quer estejamos lendo um papiro de Arquimedes, segurando um esquadro físico ou manipulando vetores no GeoGebra, a conclusão é única: o futuro será cada vez mais digital, mas estará eternamente fundamentado nesses cálculos exatos e imutáveis. Muito obrigado por acompanharem meu trabalho.